Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do método das 6 fases do curso E-Commerce Experts. Nessa aula 5, falaremos sobre os infoprodutos ou produtos digitais. Lembrando que essa aula faz parte da fase 0, em que você está aprofundando o seu conhecimento sobre e-commerce, e faz parte também do módulo 3, em que nós estamos vendo as boas oportunidades do comércio eletrônico. Bom, o que são os produtos digitais ou infoprodutos? São todos os produtos, né, vendidos em formato digital. Eles podem ser distribuídos em de algumas maneiras, em alguns formatos, como escrito, né, nós temos os e-books, manuais e guias, no formato de vídeos, filmes online, videoaulas, no formato de áudio, nós temos audiolivros, as músicas, também no formato de aplicativos, como jogos, programas e aplicativos mobile. No formato de assinaturas, as revistas online, jornais, sites de membros, né? Outros serviços também. Uma das principais vantagens dos infoprodutos é que, como não são produtos físicos, são produtos digitais, entregues no formato digital, você não vai ter toda a preocupação de logística de entrega que você tem, né, peculiar a um produto físico. Então você não vai ter que se preocupar com o controle de estoque, você não vai ter que se preocupar com a logística de correios, né, de transportadora, você não vai ter problema de devolução de mercadoria, encalhe, e nem mesmo ter caixa para pagar fornecedores na compra de produtos. Tá? Então, essa é uma das principais vantagens aí dos produtos digitais. Outras vantagens, ganho em escala, né? Como tem a imagem aqui ilustrando, né, a fabricação do Fusca, o produto digital também permite isso. Você produziu ele uma vez e você pode vendê-lo em escala. Aquele mesmo produto você vai vender diversas vezes e você vai conseguir escalar aquele produto, ou seja, ter um ganho a partir de um único investimento feito. Tá? Você faz um único investimento na criação, na concepção do produto, e depois você ganha aquilo liberando ele diversas vezes para diversas pessoas. Você tem um baixo investimento inicial, se comparado com o trabalho com produtos físicos, né? Você tem que comprar os produtos, fazer o estoque, que você tem um investimento inicial que é da produção daquele produto, tá? Um investimento inicial baixo. Outra vantagem é você poder iniciar o seu trabalho a partir da sua casa, tá? Isso é muito legal. Outro ponto, você não precisa contratar funcionários até o seu volume de vendas requerer um apoio extra. Então, dependendo do produto que você oferece, vamos supor que o seu produto seja um treinamento online como este. Dependendo da quantidade de alunos, dependendo da quantidade de pessoas que você tem participando, talvez você precise ter alguém extra para trabalhar o suporte do seu treinamento. Tá? Ou um serviço de assinatura, um sistema, né? Um serviço em que você está criando um sistema online para atender as pessoas de um determinado nicho. Talvez você precise também de algumas pessoas para trabalhar o seu suporte, para trabalhar o seu comercial, mas de início você não precisa contratar funcionários. Tá? Então, de início, você não precisa contratar funcionários até que um certo volume vai requerer essa necessidade. O negócio pode funcionar no piloto automático. Isso aqui é muito interessante. Depois que você consegue automatizar todo o seu processo de entrega do produto, ou seja, a pessoa realizou a compra do seu infoproduto, tá? Ela recebe as informações de uso daquele produto por e-mail. Tá? Então você consegue automatizar todo o processo, desde o momento que ela compra até o momento que ela recebe o seu produto. Isso vai permitir que você tenha um negócio funcionando no piloto automático. Tá? Então você tem uma renda passiva. É muito do que se fala por aí de você ganhar dinheiro dormindo. Tá? Então o infoproduto permite isso. Você está lá descansando, você está lá no seu final de semana e tem uma venda sendo realizada, e aquela venda não depende de que você esteja processando aquele pedido. De que forma? Pega o pedido da pessoa, embala o produto e envia. Então, o principal diferencial de trabalhar com produto digital do que uma loja virtual de produtos físicos é essa questão da logística, né? Como nós vimos anteriormente. Você consegue montar uma estrutura de piloto automático de vendas porque todo o processo de compra e de entrega ele é automatizado. É tudo feito de forma digital. Então, essa é uma das grandes vantagens desse segmento de infoprodutos. E a outra, qualquer pessoa que tenha conhecimento de uma determinada área, tá? Ou você tenha uma capacidade, aquele espírito de pesquisar, de se aprofundar no conteúdo, você pode criar o seu infoproduto. Tá? Se você for especialista em uma determinada área,
basta você checar se naquela área que você tem domínio, conhecimento, tem pessoas interessadas, ou caso você não seja especialista, você seja um grande pesquisador, um cara que tem facilidade de pesquisar, de condensar informação, de reunir informação e passar isso para as pessoas, fazendo com que elas poupem o tempo que você teve de ficar pesquisando pelo conhecimento. Tá? Então, aqui estão as grandes vantagens do segmento de produtos digitais. Algumas observações importantes. Tá? O consumidor online ele tem receio de comprar algo intangível. Então, como são produtos digitais, não são produtos que ele vai receber na casa dele, né, como uma televisão, um DVD, algo que ele compra que ele é palpável, então alguns podem se frustrar. Né? Infelizmente, tem algumas pessoas nesse segmento que não trabalham direito e algumas pessoas já se frustraram comprando uma coisa que não era aquilo que elas estavam esperando. Tá? Então, você para entrar nesse mercado, você vai ter que trabalhar o seu marketing para captar audiência, trazer pessoas e, principalmente, eu gostaria de destacar aqui, você vai ter que conquistar respeito e autoridade junto ao teu público. Tá? Como é um produto que a pessoa não vai receber fisicamente, algo intangível que ela está contratando, existe essa questão, a necessidade de você criar respeito e autoridade junto ao seu público. É preciso ofertar produtos que surpreendam as expectativas do seu público. Do contrário, é uma prática comum oferecer o dinheiro de volta como garantia, o chamado money back. Isso mesmo, tá? Nesse segmento de infoprodutos, como as pessoas têm algum receio por estar comprando algo, às vezes de alguém que ela não conhece tão bem, ou é um produto, né, por ser um produto digital, é algo intangível, então existe uma garantia básica que se dá nesse segmento, que é o money back, ou seja, se a pessoa não gostar, geralmente são 30 dias, a pessoa não gostou do seu produto, ela tem o direito de pedir o seu dinheiro de volta. Tá? Se você trabalhar o seu produto de forma que você vai surpreender, no mínimo atender as expectativas, mas sempre com foco de surpreender as expectativas do seu público, você dificilmente vai ter esse problema do uso da garantia. Então a gente vai conhecer agora um pouco como anda o mercado para alguns dos formatos principais. Tá? A questão dos e-books ou audiolivros, será na mesma categoria, os cursos online e assinaturas. Então a gente vai entrar agora no estudo mais aprofundado de cada um desses mercados. Quanto aos e-books, tá, a gente pode citar aqui que o primeiro e-book surgiu no ano de 1993 e tinha esse nome, né? Unmurdered, Considered as One of the Fine Arts. E o autor era o Thomas Kinsey. Então, esse foi o primeiro e-book que eu consegui aqui resgatar essa informação e trazer para vocês. É um conceito que já existe aí há um bom tempo, né? E é claro que no Brasil é algo bem mais recente do que 1993. Em 93 a gente estava engateando com a internet aqui no Brasil. Nesse mesmo ano foi criado o primeiro software para leitura dos livros digitais. Tá? Então, só para você ter esse histórico de quando surgiu o primeiro e-book. Bom, esse segmento ainda traz algumas incertezas. Tá? Segundo Augusto Cater, que é o vice-presidente da Associação Nacional de Livrarias, ele citou algumas incertezas, tá? num artigo que eu li dele. Primeiro é o risco do modismo passageiro. Então aqui eu coloquei a imagem dos e-readers, né, que são dispositivos específicos para leitura de e-books, leitura de conteúdo digital. Então ele acredita que existe talvez aí um modismo nessa questão da compra desses produtos. Se a gente for comparar aí com outras tecnologias mais completas, como os próprios tablets. Tá? Então de repente o pessoal está comprando e não vai vingar. O que eu tenho reparado que os e-readers já existem há um bom tempo. Tá? É claro que os tablets acabaram meio que substituindo, mas a experiência de leitura no e-reader, né, nos e-readers, no Kindle e outros, os fabricantes desse tipo de dispositivo estão focados em trabalhar um dispositivo que seja com a melhor experiência possível de leitura. Então é bem diferente do uso de um tablet. O tablet geralmente tem uma luminosidade maior na tela, não é tão confortável para você ler no escuro. Tá? Então, os e-readers são realmente dispositivos pensados na questão de leitura. O mundo tecnológico ainda é desconhecido pelas editoras. Esse é um outro ponto que ele coloca. Né? Existe aí um abismo entre as editoras e as empresas de tecnologia. Né? Grande parte dos empresários, segmento editorial, não conhecem muito tecnologia.
E as empresas de tecnologia, de fato, tá, por um outro lado, também não conhecem esse segmento editorial. Então, tem um desencontro que acaba atrasando, né, o avanço em algumas parcerias, segundo aí o presidente da Associação Nacional de Livrarias, o Augusto. E outro ponto que ele coloca é a questão do baixo hábito de leitura do povo brasileiro. Eu acho que aqui o principal incerteza, a principal desvantagem desse segmento de e-books seria a questão do baixo hábito. Realmente o povo brasileiro não gosta de ler, ele tem um hábito de leitura muito baixo. Vamos lá. Agora vamos falar das vantagens. Então eu trouxe aqui alguns pontos fortes comentados por Leandro Barros, que é diretor da Moby Dick. Moby Dick é uma loja virtual especializada em livros digitais, e-books. Ele citou algumas vantagens do e-book. Primeiro, a facilidade de compra e leitura. Segundo, a disponibilidade quase imediata do livro de mais diversos dispositivos de leitura, ou seja, como a pessoa comprou, já recebe o livro ali imediatamente para baixar e já tem a possibilidade de ler no computador, a possibilidade de ler no e-reader, no tablet, no notebook. Então, ela tem diversos meios para estar acessando aquele conteúdo. Ele citou também um aspecto muito interessante como vantagem dos e-books, que é a economia de cerca de 1/3 do preço do livro em papel. Então, é muito mais barato a produção do livro, né? Na produção que eu digo física do livro, não a constituição do livro, né? O trabalho do autor, a revisão, esse trabalho é exatamente o mesmo do que um livro de papel, mas tem economia aí em relação ao preço do livro, porque não tem a necessidade da impressão, né? Então o livro acaba sendo mais barato. Inexistência de taxas de envio, agendamento ou espera de entrega, porque você não tem a questão da logística, né, de entrega, o produto é digital. E o forte apelo ecológico por conta da economia de papel. Lembrando que esse tema de ecologia, de sustentabilidade, é um tema atual, né, um tema permanente na cabeça das pessoas. E o e-book ele tem esse forte apelo. Por não precisar gastar papel, tem essa questão de contribuir com a melhora do planeta, né? Outras vantagens, aqui são algumas vantagens que eu mesmo listei, tá? A questão da maior interatividade, o usuário ele pode escolher o tamanho de fonte, tá? Ele pode ter acesso a conteúdos relacionados ao que ele está lendo, como imagens e vídeos. Então, isso é uma questão que um livro de papel não permite, né? No e-book, ele mesmo ele pode ter acesso a fotos, a vídeos. A questão da acessibilidade, né? Deficientes visuais podem ler o conteúdo do livro através de programas que transformam o conteúdo em áudio ou braille. Então, tem um ganho de acessibilidade considerável. Economia de espaço, né? Com um único dispositivo portátil, como um celular, um tablet ou um e-reader, você pode levar milhares de livros. Então, se você tem aí livros grandes, né? Somente eu que estudo muito sobre marketing, sobre internet, se for pegar todos os meus livros para colocar para levar, para transportar, eu vou ter que carregar um carrinho de compras para poder levar todo esse material. Então, tem a economia de espaço como uma das vantagens. A facilidade de pesquisa, né? Você pode conseguir procurar por um termo dentro de todo o conteúdo do livro, né? Guardar esse termo, guardar trechos, fazer anotações, pesquisas textuais, né? Procurar por definições online de algum termo que você viu, através de um dicionário virtual. Basta clicar na palavra ou no trecho que você está lendo, você consegue fazer isso. Questão aqui das definições online. E reproduções, né? Algumas editoras permitem que você faça a impressão ou a cópia de parcela de texto, a impressão total do livro ou a cópia de parcela de texto. Então, são diversas vantagens, né? Os e-books, eles, na minha concepção, e pelo que eu tenho visto no mercado, eles vieram para ficar. É um segmento bem interessante para você trabalhar como produtos digitais. Bom, alguns pontos de resistência, né, dos consumidores. Segundo lá, Leandro Barros, que é da Moby Dick, tá? Ele comentou alguns pontos. E a questão deles compreenderem o custo da produção de livro, tá? Muitas pessoas acham que, por ser um livro digital, deveria custar muito mais barato, só que o custo da produção de um livro, ele vai muito além do custo de impressão, né? Você consegue um custo reduzido, porque você não tem a parte da produção física do livro, mas você tem toda a parte de produção intelectual, né? Você tem o trabalho do autor, você tem o trabalho da pessoa que faz a revisão, você tem o trabalho do capista, que vai produzir a capa, do ilustrador. Então, esse é o custo principal, né? O custo de impressão acaba sendo até um custo secundário.
E um saudosismo e ligação afetiva ao livro de papel. Realmente não existe esse ponto. Eu até confesso que eu também gosto de pegar o livro, né, e ter ele nas minhas mãos, de poder ler. Existe essa certa ligação afetiva ao livro de papel. Mas a tendência do mercado é que quanto mais a gente transporta a nossa vida para o meio digital, a tendência é que a gente comece a aceitar também, para a questão do hábito de leitura, essa nova forma, né, de enxergar o livro como não mais um livro físico, mas sim um livro digital, adotando aí um novo modelo de leitura de livros, né? Alguns dados do mercado. Tá? Aí eu vou trazer alguns dados aqui da terceira edição da pesquisa Retratos da Leitura do Brasil, realizada em 2011. Tá? O país, nessa pesquisa, foi identificado que o país tem 9,5 milhões de leitores de e-books. Então, aí quase 10 milhões de pessoas que leem, né, que já leem livros em formato digital. A maior parte do público são mulheres, na faixa etária de 18 a 24 anos. Então, a gente vê claramente são mulheres, né, jovens, que estão focadas aí nesse segmento, dentro desse segmento de maior número de leitores. Pra você ter ideia, no Natal de 2012, as vendas de e-books no Brasil deram um salto. Só a DLD, que é a distribuidora de livros digitais, ela vendeu 50 mil unidades em dezembro. Para 2013, ou seja, ano passado, a expectativa de crescimento foi de 200% ou mais. Essa é uma pesquisa bem interessante. Bom, fechando aqui essa categoria de infoprodutos, são os e-books, você tem nesse treinamento alguns materiais complementares. Tá? Você vai ter um infográfico de uma pesquisa que o Ponto Frio fez, é um formato de imagem. Você vai ter conteúdo complementar também sobre e-books a partir da página 48 do nosso e-book, do e-book do curso. E você também vai ter essa pesquisa que eu mostrei no slide anterior, Retratos da Leitura do Brasil, a terceira edição da pesquisa. Está em formato PDF. Então, basta você ir na área de downloads aqui do treinamento, você vai ter acesso a esses materiais complementares. Alguns exemplos de sites de e-books, tá? Tem aí de algumas livrarias, livrarias já com forte presença no mercado, a FINAC, a Saraiva, a Livraria Cultura, a Livraria Travessa, que tem aí segmentos dentro das lojas virtuais deles, só para trabalhar os e-books. E a gente também tem aqui as lojas virtuais especializadas em e-book, que é o Gato Sabido, tá? E o Mob Dick, como eu tinha falado. Eu vou abrir aqui um deles só para a gente conhecer. O Mob Dick é uma loja virtual especializada em e-books. Então a gente está aqui com a loja virtual deles aberta. Então os e-books em promoção, lançamentos, mais vendidos. Então, eles só trabalham com isso. Bom, agora a gente vai falar sobre o segmento de cursos online. Tá? Curso online ou ensino à distância, ele está numa curva crescente aí nos últimos anos. A procura por cursos à distância só cresce. Basicamente, isso deve a uma necessidade de rápida qualificação profissional. Né? Hoje, o mercado de trabalho exige que a pessoa se qualifique, se aprimore constantemente. Isso numa velocidade, muitas das vezes, complicada da pessoa se dedicar a um curso presencial, né? Já que ela trabalha tanto, ela conseguir sair do seu trabalho e ainda participar de um curso. Então, todas as facilidades também que o ensino à distância traz em relação à economia de tempo, né, que a pessoa não precisa ficar gastando ali aquele tempo para se deslocar da sua casa, do seu trabalho, para a unidade de ensino, também, consequentemente, economia de dinheiro, né, porque ela não vai gastar com esse transporte. E outros pontos que a gente poderia considerar também que estão movimentando é a questão da pessoa poder estudar a hora que ela quiser. Tá? Então, são alguns fatores que geram o aumento da procura dos cursos online. Bom, avaliando aqui o segmento de ensino superior, nós temos aí dados aqui do Censo do Ensino Superior do Ministério da Educação, ou seja, é um censo realizado pelo MEC, tá? E eles trouxeram as seguintes informações. Houve um crescimento de 12,2% em alunos à distância entre 2011 e 2012, então o mercado cresceu aí 12% em um ano, enquanto nos de presenciais foi apenas de 3%. Então, foram 4 vezes a mais de crescimento em relação a cursos presenciais. Mais de 15% das matrículas em graduação no Brasil são de alunos de cursos virtuais.
E dos estudantes que optaram pela modalidade à distância, 72% estão matriculados em universidades. Tá? Os centros universitários detêm 23%. Então, a gente vê que aí o ensino universitário, o ensino superior, tem uma boa fatia do ensino à distância. Tá? A maioria dos matriculados no ensino à distância, 40,4%, cursa licenciatura. Os que optaram por bacharelados são 32,3% e tecnólogos por 27%. Então, a gente vê aí que tem uma escadinha, né, de ranking de licenciatura com maior procura de matrículas, né, maior volume de matrículas, bacharelados, os cursos superiores de bacharel, 32%, e os tecnólogos, são aqueles cursos mais rápidos, geralmente 2 anos e meio, são aí em terceiro lugar, com 27,3%. Dados, mais uma vez falando, do Censo de Ensino Superior do Ministério da Educação. Quanto aos cursos livres, a gente tem aqui alguns dados do Censo EAD Brasil, né? O Censo de Ensino à Distância do Brasil, 2012, organizado pela Associação Brasileira de Educação à Distância. Então, nessa pesquisa, eles levantaram que a maior parte dos cursos de ensino à distância são os livres. 80% de um total de 9.376 cursos são cursos livres. Outros 20% se classificam como outros cursos. 16,2% das instituições públicas federais são as que estão atendendo esses cursos, 7,1% instituições públicas estaduais, 44% instituições privadas com fins lucrativos ou não. Então, a gente tem a grande maioria dos cursos sendo fornecidos por instituições privadas. Tá? Um percentual pequeno aí para o Serviço Nacional de Aprendizagem, que é o SENAI, o SESC, o SEBRAE, né? Todo o sistema S de Serviço Nacional de Aprendizagem. Bom, as organizações que não têm caráter educacional, mas que fornecem algum serviço ou produto no segmento de EAD, perfazem 11,5% dessa amostra. Então, também tem outras organizações aí que não têm foco na parte de educação, mas que também estão oferecendo seus cursos. Ainda falando sobre os cursos livres, 39% são grandes empresas que estão produzindo, as microempresas são 12%, pequenas com 33% de participação e médias com 16%. Então, a gente vê que a boa parte são grandes empresas e pequenas empresas que estão trabalhando esse segmento de cursos livres. Né? A área de conhecimento que concentra a maior parte dos cursos livres é a área de ciências sociais, depois educação. Então, é interessante, né? Existe uma demanda grande aí por a parte de segmentos sociais, depois a área de educação. Bom, a gente vê também que o número de matrículas de 2012, 74% foram de cursos livres, né? De um montante de mais de 5 milhões de matrículas. A maior parte das matrículas dos cursos livres, 54%, foi realizada em curso de extensão universitária e 17% em iniciação profissional. Então, tem muita busca aí nesse segmento de cursos livres para cursos de extensão universitária. Uma parcela um pouco menor para iniciação profissional. Quanto ao perfil do estudante online, considerando todas as modalidades de curso de nível superior e livres, os alunos, em sua maioria, são, isso é interessante, mulheres, 51%, com a idade de 18 a 30 anos, 50%, que estudam e trabalham, 85%. Esses dados também são do Censo de Ensino à Distância Brasil 2012, organizado pela ABED. Bom, quanto aos cursos online, existe também um material complementar aqui do nosso treinamento, que é a pesquisa, né, do Censo de Ensino à Distância da ABED, tá? Feito em 2012, é um PDF, e no e-book do curso, a partir da página 56, você vai encontrar mais informações a respeito desse segmento de cursos online. Vamos em frente. Alguns sites aqui que vocês podem conhecer, o Eduque, o IPED, Curso 24 Horas, o Open English, né? Sites que trabalham esse segmento de cursos online. Bom, falando agora sobre assinaturas, como é que funciona? É um tipo de infoproduto em que você vai pagar, né, vai trocar, na verdade, o acesso ao conteúdo ou algum serviço online por um valor mensal. Então, a gente tem aí a parte de jornais e revistas, né? Algumas editoras
como a Editora Globo, a Editora Abril, o próprio New York Times, que é um dos jornais mais conhecidos em todo o mundo, o Jornal Globo, que já tem as suas publicações em versões digitais. Nós temos também nessa categoria ainda de assinaturas, sites de membros com conteúdo segmentado e restrito, tá? Serviços online como Netflix, serviços online de filme, Netflix, o Submarino também tem um serviço online de filmes, e de jogos, né? Netcartas e tantos outros. E ainda dentro da questão de assinaturas, como eu falei, não só conteúdo, como você pode oferecer sistemas, tá? Dos mais diversos fins. Então, a gente tem sistemas de controle financeiro, por exemplo, contas online, envio de e-mail, o IGOI, o sistema de ERP, né, que é o sistema de gerenciamento de empresas, que é o Bling. Aqui são só alguns exemplos, tá? CRM, o Agenda, o Helpdesk, tantos outros sistemas aí de serviços online vendidos nesse formato de assinatura. Falando agora sobre o segmento de jornais e revistas, tá? A gente vê que o mercado editorial veio sofrendo uma grande queda em vendas desde que a internet se popularizou. Isso é nítido dentro desse segmento. Em países de economia mais madura, a venda de jornais impressos, né, vem caindo o tempo todo. Na Europa Ocidental e na América do Norte, a circulação de jornais caiu 17% nos últimos 5 anos. Isso em dados de 2012. Na América Latina, cerca de 3%. Então, esse segmento já percebeu essa queda, né, e vem investindo em versões digitais do seu conteúdo para poder se manter. A receita com publicidade em edições impressas entre 2007 e 2012 também caiu, segundo essa mesma pesquisa aí, de 128 bilhões para 96 bilhões. Atualmente, todos os grandes jornais e revistas já possuem um site e versões digitais do seu conteúdo impresso. Ainda sobre jornais e revistas, tá? Muito do conteúdo que antes era gratuito, cada vez mais estão criando chamados paywalls, né? Que são muros para que a pessoa tenha que ultrapassar. Aquele muro ela tem que fazer um pagamento. Então o conteúdo está ficando restrito, né? Eles estão restringindo o conteúdo cada vez mais para poder se manter. Para você ter ideia, o New York Times divulgou um crescimento de 28% no terceiro trimestre de 2013, se comparado ao mesmo período de 2012, em suas assinaturas digitais, que já somam 727 mil assinantes. Então, o New York Times já tem 727 mil pessoas assinando a versão online deles. Com a chegada do tablet, tornou-se popular o conceito das lojas de aplicativos. E essa questão das lojas de aplicativos fez com que as pessoas mostrassem mais disposição a pagar por conteúdo. Até então isso era muito difícil, né? Alguém desembolsar algum valor para receber conteúdo. Mas o movimento mobile, né? Os tablets, principalmente os tablets, e a questão das lojas de aplicativos geraram essa disposição nas pessoas. Uma pesquisa da UAN, que é a Associação Mundial dos Jornais, tá? Foi apresentada dentro do evento deles, mostrou que os leitores eles enxergam muito mais os aplicativos dos jornais como uma extensão do jornal impresso do que a versão que existe na internet, né? A versão digital dos sites dos jornais. O jornal The Telegraph realizou uma pesquisa com seus leitores em que eles ofereceram um aplicativo gratuito, uma versão digital do jornal, e eles identificaram que o consumo das notícias no tablet é diferente que em outros dispositivos, como celulares e PC. Né? Acaba que a pessoa tem uma interação melhor com aquele conteúdo com o tablet. Né? Muito provavelmente pela questão do tamanho da tela, né? Da navegação ser ali mais confortável. E também da mobilidade em relação ao PC. Né? Você carregar um notebook, você carregar o seu computador debaixo do braço, não é nada confortável e prático. Existe uma tendência das pessoas consumirem mais conteúdo quando estão usando o tablet do que o celular, ou no computador pessoal, pois nessas plataformas o leitor busca ler notícias resumidas, quando no tablet, semelhante ao jornal impresso, a leitura seria de maior reflexão. Então também aí a partir de estudos e pesquisas desse setor, né, dos grandes aí desse setor, tem se identificado isso, as pessoas têm uma tendência maior em consumir o conteúdo com tablet, tá, do que celular e computador pessoal. Isso porque nessas plataformas a pessoa está buscando ler coisa mais resumida. No tablet ele já está com mais paciência, ele quer uma leitura de uma reflexão. Que a gente pode ver aí como que as inovações tecnológicas têm influenciado. Né? O tablet que é um dispositivo recente, né? Praticamente o hábito do uso do tablet veio com a Apple, com o iPad,
tá? Tem poucos anos, aí não passa de 5 anos, isso foi lançado, e você vê que isso tem mudado, né, a forma das pessoas consumirem conteúdo. Ainda falando sobre assinatura de jornais e revistas, existe uma previsão que em 2020 teremos cerca de 3 bilhões de pessoas conectadas à internet via celulares. Tá? Essa previsão é segundo Earl Wilson, tá? Presidente executivo da INMA, tá? Que é uma associação de marketing baseada em mídia de jornal. Tá? E também com dados baseados nesse livro Abundance. Existe uma corrida com isso, né, com essas informações que estão sendo descobertas, existe uma corrida das empresas do setor editorial para entender o comportamento do usuário no consumo de conteúdo nos celulares. Para que eles querem isso? Entendendo esse comportamento, eles vão procurar a melhor estratégia para conseguir rentabilizar o consumo, a distribuição de conteúdo nesse canal de comunicação, que são o canal via celular. Tá? Então, essa realmente é uma previsão forte, não só desse presidente aqui, do Earl, mas eu tenho visto a previsão aí crescente da utilização dos smartphones, né? Outras pesquisas que indicam esse consumo das pessoas de conteúdo por outras telas. Né? Geralmente a pessoa hoje está assistindo um programa de televisão, mas ela está ou com o tablet ou com o celular do lado, então é o fenômeno das multitelas, né? A pessoa nunca está com uma tela só consumindo o conteúdo. Hoje em dia as pessoas têm vários dispositivos para acessar uma mesma informação. Falando agora sobre os sites de membros, também classificado dentro aqui da categoria de assinaturas, tá? Apesar de ainda não ser muito comum, já existem diversos sites que têm a classificação de conteúdo fechado, né? Um site de membro é um site em que boa parte do conteúdo que está ali dentro é fechado. Existe até algum conteúdo gratuito que você consegue abrir e usufruir daquele conteúdo, mas em algum determinado momento você vai ter que pagar para ter um conteúdo VIP, vamos dizer assim, né? Um conteúdo mais bem elaborado, um conteúdo mais exclusivo. É uma excelente oportunidade de e-commerce, tá? Pois o conteúdo ou o produto digital você faz uma só vez, você consegue vender diversas e milhares de vezes, tá? Que é uma das principais vantagens que a gente viu aqui dos infoprodutos. E ainda falando sobre essa questão de site membros, é a mesma forma, né, que a gente já tratou aqui, vai exigir que você construa uma autoridade junto a um grupo possível de clientes, são os seus leads, para só depois você começar a cobrar. Então, você abrir um site de membros para já começar a cobrar, você não tenha nenhum concorrente, o conteúdo que você vai falar ele seja muito exclusivo, talvez você consiga já cobrar logo de cara, né? Mas a normalidade é que você crie primeiro uma autoridade junto ao teu nicho de mercado, para depois você conseguir começar a cobrar. Quando o produto é oferecido em relação a conteúdo informacional, o tipo do conteúdo é informacional, ao invés de download de arquivos, então é preciso que as informações que você vai oferecer, o conteúdo, ele seja de muito valor, tá? E que os benefícios que a pessoa vai ter ao se tornar assinante ultrapassem muito o preço cobrado. Ou seja, existe aí um conceito, tá, gente? É o conceito do valor de preço. Enquanto o preço, na cabeça do seu cliente, do seu consumidor, ele perceber esse preço como maior do que o valor que ele vai receber, ele não compra. Quando ele enxerga que o valor, né, aquilo que ele está recebendo, é muito maior do que o preço cobrado, então ele vai comprar. Então, nessa questão de site de membros, tem esse ponto, principalmente se você for trabalhar com conteúdo informacional, ou seja, artigos, pesquisas, entrevistas. Você está oferecendo conteúdo, né, interessante, exclusivo, um conteúdo atual para aquele seu nicho, a pessoa está enxergando valor e ela vê benefícios também, outros benefícios de participar, ser um membro do seu site, ela vai acabar chegando à conclusão de que vale a pena. Bom, primeiro, se você está interessado em trabalhar essa questão de site de membros, eu vou te dar alguns passos, algumas dicas aqui. O primeiro passo é você identificar o nicho de mercado. Assim como a gente fala aqui das lojas virtuais de produtos físicos, você precisa identificar um nicho de mercado onde tem pessoas precisando de alguma solução. Elas têm algum problema, alguma dor, algum problema a ser resolvido e você já identificou. Então, esse é o primeiro passo. Depois você vai começar a criar canais de comunicação, por exemplo, site, um blog, fanpage. Você vai criar uma lista de e-mails para você manter contato com essas pessoas e ofertar, principalmente, um conteúdo relevante, né, um conteúdo de valor e gratuito. Ou seja, você na primeira etapa, você não vai cobrar nada pelo seu conteúdo. Depois você vai investir na produção de conteúdo que gere ainda mais valor, tá? Sempre oferecendo por algum tempo de forma gratuita.
Conforme você vê que a sua comunidade, né, o seu número de pessoas ali interessadas no seu conteúdo, a sua lista de e-mails, pessoas no seu, né, na sua fanpage, conforme o seu público crescer, você vai poder começar a pensar em cobrar uma assinatura para elas terem acesso a uma área especial, né, a conteúdos exclusivos. Alguns exemplos de sites aqui nessa categoria, temos o Rocketdem, que é um site até que eu sou cliente. Você consegue comprar templates para sites. Aqui é um site, na verdade, com venda de arquivo. O Empredig, que é o site do Sei Arata, que eu acompanho, em que você recebe dicas para empreendedorismo digital. Outro exemplo é o site Pro Leilões, em que você acessa informações de leilões de imóveis em todo o Brasil. Tá? Então, são alguns sites aí de membros que você pode visitar para conhecer melhor essa categoria. Ainda falando sobre assinaturas, temos os serviços online. Tá? Então, vou trazer alguns exemplos bem rapidamente. E um conceito importante a respeito do serviço online é que os brasileiros eles já têm o costume de pagar assinatura para um determinado serviço. Por exemplo, TV a cabo, você paga assinatura para utilizar telefone, acesso à internet. Então, já existe um costume na cabeça do consumidor brasileiro em pagar por uma assinatura em troca de um serviço. A gente tem um segmento muito forte, tá? Um segmento que está, melhor dizendo assim, fervendo, que é o de filmes online. E o principal player, né, a principal empresa que está oferecendo isso no Brasil é a Netflix, uma empresa que não é daqui, veio de fora. E temos aí outras empresas também, como a B2W, que é a dona do Submarino, lojas americanas, que tem o Submarino Filmes. Tá? Outro segmento ainda no serviço online é a indústria fonográfica, são as músicas. Então a gente tem a loja do iTunes, temos o Napster, que é um serviço também de venda de músicas, mas a gente nota que por conta da lentidão das gravadoras em encontrar um modelo sustentável para o mundo digital, elas ainda não enxergaram muito bem como elas vão vender música, né, sem ser no formato de CD. Então ainda está engateando essa questão das vendas de músicas pela internet, né, nesse formato de serviço de produto digital. Um nicho muito interessante também, aí saindo da questão de filmes e indústria fonográfica, de música e de vídeos, são os serviços online como sistemas, softwares. Né? A gente conhece isso como SaaS, que é Software as a Service. Então, são as iniciais S-A-S Service. Tá? Então, o que são isso? São sistemas que atendem a determinada necessidade das pessoas, você cobra pela utilização desse sistema. Então, a gente tem alguns exemplos aí, por exemplo, serviço de backup online, um sistema de gerenciador financeiro online, sistema de helpdesk, que é álbum de fotos. A Google, por exemplo, oferece diversos sistemas assim, né? O Google Drive é um sistema desse serviço online. Eles também têm o próprio e-mail corporativo, tem aplicativos, diversos aplicativos para empresas que eles cobram para você estar utilizando. A gente tem um sistema de e-mail marketing. Então, são alguns exemplos aqui para vocês conhecerem esse universo de serviço online. Se você ficou interessado nesse segmento de infoprodutos, que é de assinaturas de sistemas online, tá? O primeiro passo é bem semelhante lá à questão do site de membros. Você vai ter que identificar um nicho, ver quais são as dores das pessoas, desenvolver uma solução beta, aqui tem essa especificação, né? Esse diferencial, você faz uma solução beta, ou seja, não é a solução perfeita ainda do seu sistema, mas já atende a maior parte das dores das pessoas, disponibiliza isso para o público, deixa eles experimentar isso gratuitamente, para que eles venham a testar. Tá? Quando a solução estiver mais madura, você cria planos de assinaturas com mais recursos. Tá? Aí você pode começar a cobrar. É fundamental, tá, na minha visão, que você mantenha uma versão gratuita. Tá? Ou mesmo que seja uma versão trial, que a pessoa vai contratar e depois de alguns dias expira. Para quê? Para que ela possa conhecer a tua plataforma, usar o teu serviço e ver se realmente atende a ela. Tem muitos serviços que às vezes são interessantes, mas por não ter a chance de você testar, a pessoa acaba ficando com dúvida e não realiza a compra. Alguns exemplos aqui de sites dessa categoria. Aqui o Napster para venda de música, de sonora. Netflix, como eu falei, é serviço de filmes online. O Bling, que é um software financeiro. Né? Aqui já é um software as a service, né? Sistema online. E o Backup for You, serviço de backup na internet. Bom, aqui nós finalizamos essa aula sobre infoprodutos, que eu considero um segmento muito interessante para você trabalhar. Foi uma aula extensa, tá? E eu te espero na próxima aula aqui do nosso curso E-Commerce Experts. Até lá!
Já ia me esquecendo, é muito importante que você, ao final desta aula, expresse o seu comentário, a sua opinião do que você achou do conteúdo aqui apresentado. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, com algum questionamento, se algum conhecimento passado não tenha ficado claro, coloque aqui nesse campo abaixo do vídeo, que eu vou ter todo o prazer em ler cada um dos comentários postados e respondê-los assim que seja possível, tá certo? Conto com a sua participação e até a próxima aula.